Vamos agora ler a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, no versículo 8, fala assim: Pois os saduceus afirmaram não houver ressurreição, nem o anjo, nem o espírito, mas os fariseus admiraram uma outra coisa. E no versículo 9 diz assim: Originou-se então grande vozoeira, levantaram-se alguns escribas dos fariseus, contaram-te ruídos rudiosamente, não achamos mal alguns neles, homens, quem sabe se não lhe falou alguns espírito ou um anjo. E no versículo 10 fala assim: E a direção fazeis sempre, mas violenta o tribuno tornou-se que Paulo fosse despedaçado por eles, e mandando os soldados que descerem e tirassem no meio deles, e o levassem para a cadeia. Aquele povo era triste. Não falava da palavra de Deus, eles mandavam prender, bater, matavam. É difícil esse povo, hein? Ainda tem deles lá ainda. Você vê que em Jerusalém são 3 determinações de seguimento. E aí os de lá que vêm de fora começam a soltar bomba, começam as coisas. Porque eles, por religião, né? Eles matam os outros por religião, sendo que eles não sabem da salvação. Que se fosse de Cristo, eles eram salvos. Era só pregar a palavra e ajudar as pessoas, não. Fazer caridade, fazer bondade, dividir o que tem, ficar sempre aumentando a santa palavra para poder essa palavra ser dita, né? E o versículo 11 diz assim: Na noite seguinte apareceu-lhe um Senhor, lhe disse: Coragem, desde testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também os de Roma. E no versículo 12 diz assim: Quando amanheceu, coligaram-se alguns judeus e juraram que a petição não comer nem beber nada enquanto não mataste Paulo. Olha aí o que eles fazem. Quando matasse Paulo, eles não comiam nem bebiam. Que bondade, né? Que ruindade que eles eram. E no versículo 13 fala assim: Eram mais 40 as pessoas que fizeram isso e conjugaram. E no versículo 14 fala assim: Foram apresentar-se ao sumo sacerdote e os saduceus, dizendo: Juramos solidamente nada comer enquanto não matarem Paulo. E no versículo 15 fala assim: E vós, pois, ide como conselho requerei a tribuno que
consuduz a vossa presença como se houvesse de investigar com mais precisão e sua causa. Nós estamos prontos para matá-lo durante o trajeto. E no versículo 16 diz assim: mais um filho da irmã de Paulo, inteiramente de Celida, dirigiu-se à cidade e comenunciou Paulo. Ela tinha visto eles falarem, né? E no capítulo 17 diz assim, no versículo 17, capítulo 23 do versículo 17 fala assim: este chamaram sim dos centurão e disseram, levate o moço ao tribuno, porque tem algumas coisas a lhe transmitir. E a irmã dele veio falar com ele. E no versículo 18 diz assim: e ele introduziu a presença da tribuno, ele disse: o preso Paulo rogou-me que trouxesse este moço à tua presença, porque tens alguma coisa a dizer-te. Aí ele vai falar, né? E no versículo 19 fala assim: e o tribuno, tomando-se pelas mãos, dirigiu-se e com ele apertou a parte, perguntou-lhe índices e dizer-me, para falar para o Paulo escutar, né? E no versículo 20 diz assim: e respondeu-lhe aos judeus: tem combinados rogar-te amanhã que apresente Paulo ao grande conselho com os se houvessem e inquirir dele alguma coisa com mais precisão. E no versículo 21 fala assim: mas tu nos creia, porque mais do que 40 homens dentro deles armaram traição, juraram solenemente nada comer nem beber enquanto não o matarem, e ele já está preparado e só esperando a tua permissão. E no versículo 22 fala assim: então o tribuno despediu ao moço e ordenou-se que e ninguém dissesse que o havia ouvido. E no versículo 23 fala assim: e depois chamou ele dois constituião, centurão, disse-lhe: prepara, dizendo, soldados 70 cavaleiros e 200 lançamos para ir a Cesareia e terceira hora da noite, para tirar ele de lá para o povo não matar, né? Com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é nosso Deus, nosso Todo-Poderoso, que nós ama e ama todos vocês. Jesus Cristo é o caminho nosso para a nossa salvação. Amém.